Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, terça-feira, dia 22 de março, nós meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Mas antes, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e clamar a presença desse Santo Espírito para que Ele abra o nosso coração, prepare o nosso coração para ouvir, acolher, meditar e tornar concreta na nossa existência a palavra que hoje a Santa Igreja reservou e separou para a nossa meditação. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é bem didático para nos falar sobre a misericórdia, exatamente esse perdão dos nossos pecados. E é muito importante, sobretudo nesse tempo de Quaresma, em que nós estamos fazendo essa revisão da nossa vida, que nós meditemos sobre a nossa capacidade de perdoar o nosso irmão. A gente, muitas vezes, tem muita dificuldade, mas o Senhor é muito claro e a gente reza isso no Pai Nosso. Às vezes, no Pai Nosso, isso não fica tão claro para a gente, mas a gente repete: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente pede o perdão de Deus, mas a gente já diz qual é a medida. Perdoa-me, Senhor, mas do mesmo modo, que é o que assim quer dizer, na mesma medida em que eu perdoar o meu irmão. Ou seja, o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, está condicionado à nossa capacidade de perdoar os nossos irmãos. E essa parábola que Jesus conta para falar sobre a misericórdia, quando ele responde ao que Pedro perguntou, ele ilustra muito bem isso. Por quê? Vamos por partes. Primeiro, Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí Pedro já perguntou isso achando que ele estava sendo bom, que ele estava sendo uma pessoa maravilhosa em perdoar o seu irmão 7 vezes. E aí o que Jesus fala? Jesus
é mais caridoso, é mais generoso. Ele não diz só 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer infinitas vezes, quantas vezes for necessário. Até quem é que vai contar, né, que perdoou aquela pessoa 70 vezes 7? A gente perde as contas, porque para o perdão não tem que fazer conta. O perdão tem que ser uma atitude gratuita do nosso coração. E Jesus quer ensinar isso ali para os seus apóstolos, que não é para ficar contando como se perdão fosse uma conta monetária de dinheiro, como se perdão fosse uma lógica, um cálculo humano. Perdão é um ato de amor e de despojamento que precisa sair de forma gratuita, caridosa, superabundante. Por isso que a gente não deve ficar contando. Se você conta, eu já perdoei fulaninho 3 vezes, eu já cedi para cicrano ali 2 vezes, quando ele me pediu uma coisa, eu perdoei e tal. Pare de contar. Talvez esse é seu primeiro erro, é ficar contando e contabilizando. O perdão, ele é gratuito. E quanto mais nós liberarmos perdão, mais nós receberemos perdão. E quem aqui é tão correto, é tão certo e faz tudo tão de acordo com a vontade de Deus que não precisa de perdão? Eu sou a primeira que não levantaria minha mão se alguém me fizesse essa pergunta. Se alguém me perguntasse, Gisele, o quanto você precisa de perdão? Eu diria muito. E se alguém me perguntasse, tá bom, pois se você se sentir boa o suficiente, você não perdoe mais ninguém porque você não vai precisar de perdão. De jeito nenhum. Eu sei que eu preciso de muito perdão vindo do Pai. Por isso, quanto mais eu for com um dom gratuito de perdoar, mas eu sei que essa misericórdia que eu dou, eu recebo. Mas eu não faço isso só um toma lá, dá cá. Eu vou perdoar para receber. Não, eu vou perdoar porque eu quero imitar Cristo. E Cristo nessa parábola, né, o Pai nessa parábola, é a figura de Deus. Ou seja, um Deus que ama tanto que perdoa. E nós, meus irmãos, somos chamados a ter em nossos corações o mesmo sentimento de Cristo. E com os mesmos sentimentos de Cristo, somos chamados a ter compaixão do nosso irmão e a perdoar-lhes quantas vezes for necessário. E aí, na parábola, é muito interessante, porque se contrapõe, né, aquele empregado que ele precisava do perdão do patrão, do chefe, do pai, do Senhor, e ele pede o perdão. E o Senhor, né, dele, o chefe dele, que no caso quer dizer Deus dá esse perdão e ele fica muito feliz e ele agradece, né? Só que ele vai ao encontro lá de quem tá devendo ele e não é capaz de perdoar. E essa diferença, meus irmãos, é porque muitas vezes o perdão que a gente recebe, ele fica registrado numa memória de fé que nós temos. Ele não é uma coisa lógica, porque ele foge da lógica, ele é só amor. O perdão que a gente recebe é amor tornado em perdão. Então, isso não é racional, isso não está na nossa inteligência, isso está no nosso espírito, na nossa fé. E aí a gente recebe o perdão do Cristo, recebe o perdão de Deus, recebe o perdão de um Deus que nos ama tanto, que deu seu Filho para morrer numa cruz para nos perdoar dos males que nós fazemos, dos nossos pecados. Vejam o tamanho desse perdão. Mas isso é uma realidade de fé, é uma realidade espiritual. E muitas vezes quando o nosso irmão vem pedir o nosso perdão, a gente volta lá para aquela lógica humana, para aquela lógica mundana, fazendo as nossas matemáticas, que eu já disse para você que isso tá errado, que isso não deve ser feito. Por quê? Porque a gente só quer perdoar o irmão se ele realmente tiver, né, mudado. A gente quer perdoar o irmão só se a gente não tiver já perdoado muitas vezes. A gente fica contabilizando numa lógica que não é mais espiritual, que é humana, que é mundana. E aí é por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque a gente é perdoado pela lógica espiritual e a gente quer perdoar pela lógica humana. E o que Cristo quer com essa parábola que nós aprendamos? Que do jeito que o Pai nos perdoa com um perdão e uma misericórdia na dimensão espiritual, que não é contabilidade,
com uma misericórdia que é puro amor e que nós nunca vamos entender, porque nós não merecemos esse perdão, mas Ele nos dá. É com essa lógica de gratuidade, de doação, que nós devemos perdoar o nosso irmão. E perdoar o irmão não significa achar que tudo que ele faz é correto, mas ser misericordioso para com ele, ajudá-lo a superar aquilo. É reconhecer o erro, mas acolher o nosso irmão. Sem julgamento, sem se sentir melhor, reconhecendo-se perdoado e amado e pedindo ao Senhor a graça de perdoar. Mas nós só seremos capazes de perdoar se nós formos humildes. Se nós renovarmos no nosso coração todos os dias essa certeza de que nós somos perdoados. Só que quando a gente vai deixando a vida nos levar, a gente esquece as misericórdias do Pai por nós. A gente esquece que um dia foi perdoado. Por isso, meus irmãos, eu convido vocês a hoje fazerem uma oração. Quando nós faremos uma meditação sobre essa palavra. E que o fruto seja uma oração. Uma oração em que você se coloca diante de Deus, pedindo que Ele renove no seu coração diariamente a humildade e a certeza de que se você só está aqui, você só chegou até aqui porque muito lhe perdoou o Pai, porque muito você foi perdoado. Por isso a nossa resposta, humildemente diante do Cristo, se sentindo perdoado, deve ser perdoar também os nossos irmãos e rezar o Pai Nosso com a autenticidade de quem diz: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa missão de sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso.